Boa noite, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém? Estamos aqui mais uma vez nesta terça-feira para podermos aqui meditar na palavra de Deus, né? Vemos o quanto é importante a palavra de Deus que conforta, que consola, a palavra de Deus que nos ensina, que nos conduz, que nos corrige, que nos adverte, né? E isso é muito importante. Então, todos os dias nós temos estado aqui para levar até você uma palavra de Deus, tá? Nós estamos neste momento aqui ao vivo pelo meu Facebook, aqui diretamente do templo da Primeira Igreja Batista em Raul Soares, e também estaremos pelo YouTube e pelo Facebook da Primeira Igreja Batista Raul Soares às 19h30. Então, você pode estar participando, compartilhando, para que assim também muitas pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Eu quero desde já estar convidando aqui o pastor Sinfrônio Jardim Neto. Pastor Sinfrônio Jardim Neto está aqui e será o preletor, né, dessa live nesta noite. Eu desde já quero agradecer ao amado pastor por essa disponibilidade de sempre estar conosco aqui, trazendo uma palavra de Deus, né? Nós louvamos a Deus pela sua vida, pela sua família e pelo ministério, né, que o amado tem desenvolvido. Eu quero neste momento aqui estar orando e quero convidar você também para nós orarmos ao Senhor, intercedermos ao Senhor, porque nesta noite Deus vai estar trazendo uma palavra ao seu coração, para que esta palavra possa achar guarida nos vossos corações. Amém? Vamos orar ao Senhor? Grandioso e eterno Deus, louvado, exaltado, engrandecido seja o teu nome, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, pelo cuidado, obrigado pela proteção, obrigado pelo sustento, obrigado porque o Senhor tem sido um Deus maravilhoso, bondoso, misericordioso para com cada um de nós. Ó Pai querido, nós viemos aqui à Tua presença neste momento, agradecer ao Senhor e também, ó Pai, podemos pedir ao Senhor que abençoe a nossa nação. Abençoe para os nossos governantes, sejam eles mundiais, sejam eles nacionais, estaduais, municipais. Ó Deus, nós colocamos em Tuas mãos. Pedimos que o Senhor venha para abençoar as nações. E venha, ó Pai, que está repreendendo este mal, Senhor, que venha assolando muitas vidas. Mas nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ó Pai, nesta noite nós Te louvamos pela vida do Teu servo, pastor Sinfrônio, que será o porta-voz da Tua palavra nesta noite. Ó Deus, que ele seja um instrumento nas Tuas mãos, e que a palavra proferida, falada, anunciada nesta noite, que ela ache guarida em nossos corações, que os nossos corações estejam, Pai querido, acessíveis a ouvir, receber e praticar a Tua palavra. Ó Deus, abençoe cada vida, Senhor, cada família que está participando conosco, está conectado conosco, Senhor, que o Senhor esteja abençoando, Pai, trazendo consolo, trazendo conforto, Senhor, trazendo renovação, trazendo a cura, trazendo transformação. Oramos assim no nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, estamos aqui mais uma vez para trazer a palavra de Deus e eu gostaria que nós estivéssemos abrindo a Bíblia. Vamos estar abrindo a Bíblia, ou você que está em casa, você pode também seguir o texto que será apresentado na tela. Nós vamos estar lendo a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 6, e vamos começar no versículo 45. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante, para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se
fatigaram a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite. Aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, eu queria trazer uma reflexão dentro deste texto. Eu gostaria, em primeiro lugar, de chamar a atenção dos irmãos para notarem que nesse texto nós encontramos os discípulos entrando dentro do barco sem Jesus. Entrando dentro do barco sem Jesus. O texto nos mostra que Jesus estava ali ministrando a palavra, abençoando as pessoas, e Jesus subiu para orar. E os discípulos não foram com ele. E agora nós vemos então os discípulos entrando naquele barco sem Jesus. Ou seja, eles foram dar uma voltinha de barco sem Jesus. E quando nós olhamos outros textos, nós notamos, nós observamos que sempre quando os discípulos saíam de barco, Jesus estava com eles, Jesus os guiava, Jesus era sempre o piloto. Mas desta vez foi diferente. Dessa vez eles saíram sem Jesus, foram sozinhos. Ou seja, vamos dar uma voltinha, vamos ali até alto mar, vamos pescar alguns peixes e depois a gente volta. Nessa noite, o tema da minha mensagem é um tema assim um pouco estranho. O tema seria este: uma voltinha sem Jesus. Uma voltinha sem Jesus. Meus amados irmãos, quantas vezes o diabo ele não nos induz a fazermos algo assim? Você que entregou sua vida para Deus, você que é crente fiel ao Senhor, você tem um compromisso com Deus de obediência, de santidade, de fugir do pecado, ser sincero, amar o Senhor com todo o seu coração, e você anda com Jesus porque Jesus é o seu melhor amigo, e você tem o temor do Senhor. Mas, às vezes, o diabo ele lança na mente dos cristãos esta proposta. Olha, você está na presença de Deus, tudo bem, é assim que chega aquela vozinha maliciosa no nosso coração. Mas, olha, vai lá e peca. Essa tentação que você está tendo, olha, você pode satisfazer esse desejo que você está sentindo. Isso não quer dizer que você vai largar Deus, não. Afinal de contas, isso é o que o diabo diz. Deus é misericordioso, você vai lá, peca, satisfaz os seus desejos e depois você volta, confessa, pede perdão e tudo vai ficar normal, Deus vai te perdoar e ninguém vai saber de coisa alguma. Uma voltinha sem Jesus. Quantos crentes não são, às vezes, seduzidos a fazerem isto? Romper o pacto de fidelidade com Deus e se entregar ao pecado. Tipo assim, eu vou ali rapidinho e aproveito e faço tudo o que eu estou assim, desejando, mas depois eu volto e me arrependo e continuo sendo crente. Meus irmãos, essa voltinha sem Jesus, ela é muito perigosa e ela pode nos conduzir à morte. O diabo, ele vai ajudar você a ir lá e pecar. Sim, aí ele te ajuda, ele abre as portas, ele quebra as barreiras, ele facilita tudo para você ir e pecar. Mas depois que você peca, então aí ele te condena, ele te oprime, ele diz para você que Deus não te ama mais, ele diz para você que tudo está perdido, para você voltar para Deus, ele traz algemas para te prender. Então, eu quero falar sobre este assunto, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs.
Gostaria de começar dizendo uma frase. Ou melhor, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. Você que me ouve agora, você já viu algum jornal, ou alguma televisão, algum programa de rádio, publicando uma notícia de ladrões que assaltaram casas vazias? Você já viu essa notícia? Algum repórter dizendo, era uma casa vazia, lá não tinha nada, só as paredes, não tinha nenhuma riqueza, nenhum bem, nenhum dinheiro, só as paredes, casa vazia. Mas então os assaltantes chegaram lá à meia-noite, entraram na casa para assaltar a casa vazia. Você já viu essa notícia? Não. Meus queridos irmãos, ladrões não roubam casas vazias, porque onde não existe riqueza, os ladrões não chegam, não vão. Você sabia que você que aceitou Jesus no seu coração, você que é nascido de novo, você sabia que você carrega dentro de você, dentro do seu coração, a maior riqueza da face da terra? Você tem o Espírito Santo, você tem Jesus. E a Bíblia diz que o diabo, ele é como um leão que ruge ao nosso redor. Um leão que nos olha, um leão que nos vê. E este leão, este ladrão, que é o diabo, ele sabe que nós carregamos conosco a maior riqueza da face da terra. Nós temos Jesus, nós temos a pessoa do Espírito Santo. E ele ruge ao nosso redor, como um leão, querendo encontrar uma forma, uma maneira de nos tirar da presença de Deus, de impedir a nossa caminhada, de roubar o nosso primeiro amor. Meus amados irmãos, nós vemos alguns exemplos na Bíblia. Podemos começar olhando para a história de Adão e Eva. Deus, ele deu para Adão e Eva o privilégio de morar em um lindo jardim, um lugar abençoado, e eles poderiam comer todas as frutas daquele jardim. Mas Deus disse, olha, mas eu quero que vocês não toquem o fruto do conhecimento do bem e do mal. Não, nesta fruta vocês não podem tocar. Neste fruto, não. Então Deus apresentou para eles uma condição. Menos o fruto do conhecimento do bem e do mal. E lá estava Adão, lá estava Eva, e aí a Bíblia nos mostra o diabo aparecendo como o ladrão, como o leão que ruge ao nosso redor, e agora aparecendo como uma serpente. E o diabo, então, dizendo, olha, se você desobedecer a Deus, se você for lá no fruto que Deus disse para vocês não tocarem nele, se você der só uma mordidinha, só para saber o gosto, isso não vai fazer diferença, vai continuar tudo certo, tudo bem. Meus irmãos, a Bíblia então nos mostra Eva sendo seduzida e ela levando para Adão a proposta do pecado. Uma voltinha assim, desobedecendo Deus só por alguns minutinhos apenas. E quando nós vemos, irmãos, a consequência disso, eles perderam a comunhão com Deus, foram expulsos do jardim. Vemos também um texto que eu gostaria de ler esse texto agora para os irmãos, que está aqui no livro de Números, capítulo 25, Números capítulo 25, a partir do versículo 1. Números 25, a partir do versículo 1. Diz assim: E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: Toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol,
e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Meus amados irmãos, nesse texto nós vemos o tempo em que Israel estava marchando em direção a Canaã. E sabemos que o povo de Israel, eles estavam blindados, não por tanques de guerra, mas blindados pela cobertura do Altíssimo. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó estava com eles, os guardando, livrando. E eles eram imbatíveis diante dos inimigos, não porque eram fortes, mas porque o Deus de Israel era o Deus deles. E eles eram um povo destinado a vencer as batalhas e conquistar Canaã. E agora, a Bíblia nos mostra essa parte, quando havia um rei que estava sentindo muito medo, porque ele já sabia que Israel era o povo de Deus. Ele sentia medo, e ele não sabia como fazer para vencer Israel. Ele então se lembrou de um profeta chamado Balaão. Esse profeta chamado Balaão, ele era um homem que conhecia a Deus, mas ao mesmo tempo ele era também infiel a Deus. E Balaão era um amigo de Balaque. Balaão foi, e Balaque disse para ele: olha, eu quero que você vai amaldiçoar este povo de Israel. Vai amaldiçoar. Eu sei que se você amaldiçoar, a maldição será feita de fato, de verdade. E Balaão, então, se coloca em um lugar estratégico, e lá estava o rei também. E quando Balaão vai para amaldiçoar, ele ouve a voz de Deus, ele ouve o Senhor dizendo: não, Balaão, não amaldiçoa, estes aí eu abençoei. E o Senhor, então, impede Balaão de amaldiçoar o povo de Israel. O rei Balaque não fica feliz com isso e pensa: quem sabe, se a gente mudar a estratégia, mudar de lugar, vamos tentar de novo. E eles então fazem uma nova tentativa. E mais uma vez, Deus fala para Balaão: não, você não vai amaldiçoar, porque este é o meu povo, é aqueles que eu abençoei. E mais uma vez, Balaão não consegue. E dessa forma, meus irmãos, chegou um ponto que o rei entendeu que Balaão não tinha o que fazer por eles, porque Deus havia abençoado Israel e continuava sendo o seu Deus. Mas olha que coisa incrível. A Bíblia nos mostra que depois, Balaão, conversando com o rei, ele teve uma ideia. Claro, essa ideia não veio só dele, veio também do tentador, do diabo. E qual era a ideia? Exatamente o que nós estamos falando aqui. A mesma estratégia que foi usada com Adão e Eva. Balaão disse: olha, se os homens de Israel, se eles se prostituírem com as mulheres que vivem aí com vocês, se eles tiverem contatos com elas, então, será possível vencer este povo. Ou seja, se você conseguir levar estes soldados fortes e imbatíveis ao pecado, à prostituição, aí sim haverá um jeito de derrotá-los. E, meus irmãos, e aconteceu exatamente isso. O texto que nós lemos, nós vemos que, vou ler novamente aqui, para ficar bem claro. Estas quem? As mulheres convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. Aquelas mulheres, então, convidaram eles para uma festa. Olha, venha participar da nossa festa. Venham participar, nós estamos aqui celebrando uma festa ao nosso Deus. E aqueles homens, os soldados de Israel, com certeza se sentiram seduzidos. E aí veio a mesma estratégia. Aquela vozinha dizendo: olha, vocês podem ir participar só de uma festa, isso não tem problema. Vocês vão lá, participam desta festa, e depois vocês retornam e continuam marchando, guerreando e vencendo. Mas o que aconteceu, meus irmãos, essa ideia de dar uma voltinha, só uma voltinha fora da vontade de Deus, foi mortal.
ao chegar lá, nesta festa, se prostituíram, tiveram relação sexual com as prostitutas e ainda adoraram ou prestaram homenagem ao Deus deles, a Baal, um Deus diabólico e maligno. Meus irmãos, aqui nesse texto nós vemos a consequência desta voltinha sem Deus. Esta voltinha aparentemente inocente, inofensiva, que é possível ir e dançar, prostituir, voltar e ficar tudo bem. Não, meus irmãos, não ficou tudo bem. Olha o que aconteceu. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Juntando-se, pois, Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Meus irmãos, aqueles homens que foram dar uma voltinha sem Deus, sem Jesus, ao caírem no pecado, eles foram enforcados, eles perderam as suas próprias vidas e não puderam mais prosseguir rumo à grande jornada da vitória, a conquista de Canaã. Uma voltinha sem Jesus. Uma voltinha sem Jesus. Ou seja, brincar com o pecado. Olha, eu vou pecar um pouquinho, eu vou me alegrar, vou sentir muito feliz, mas depois eu sei que Deus existe, eu sei que Deus é bom. Eu não quero ficar para sempre com o pecado, porque eu quero ir para o céu. Então depois eu abandono o pecado e continuo com Deus. Cuidado, muito cuidado. Meus irmãos, eu tenho uma frase aqui que é muito interessante. A frase diz assim, ó: é muito demorado construir um prédio, mas em poucos segundos podemos destruí-lo. O que essa frase quer dizer? Deixa eu explicar um pouquinho melhor. Se alguém vai construir um prédio, é muito difícil, gasta tempo, gasta dinheiro, empreendimentos, às vezes gasta meses ou até anos, dependendo da condição financeira do construtor. É muito difícil, é muito trabalho, é muito tempo. Mas olha, um prédio construído, para demolir esse prédio, em poucos segundos é possível fazer tal coisa. Existem os especialistas nisso, vão lá, colocam as bombas, fazem... E em 2 ou 3 minutos, nós podemos ver um grande prédio ruir, cair pelo chão, esmoronado, espatifado. Isso, assim também é a nossa reputação com Deus. Para você construir uma reputação de homem de Deus, de mulher de Deus, você tem que andar com Deus por muito tempo, você precisa orar, você entrega a sua vida para o Senhor, você se torna uma pessoa digna da confiança dos seus irmãos. Mas olha, em 2 ou 3 minutos, ou até menos do que isso, se você pode destruir toda a sua reputação, se você cair em pecado e transgredir a mensagem do Senhor. Isso é o que o diabo quer fazer em nossas vidas. Pouco tempo atrás, eu estava em uma das minhas viagens pelo Brasil e ouvi uma notícia muito triste, que me deixou realmente muito triste. Falaram comigo a respeito de um pastor que eu conhecia. Esse pastor, ele era presidente de um campo das igrejas da Assembleia de Deus, um pastor abençoado. Mas olha, um irmão me procurou e disse: você sabia, infelizmente eu tenho que falar alguma coisa que aconteceu, e falou o nome daquele pastor. Eu perguntei o que foi que aconteceu, então ele disse para mim: olha, algumas irmãs andando pela rua, e quando olharam, lá na praça da cidade, elas encontraram ali o pastor, e citou o nome dele, de mãos dadas com a prostituta e com um cigarro na mão, andando pelas ruas. Então, aquelas irmãs, quando viram, ficaram muito chocadas, porque não podiam acreditar que aquilo era verdade. E foram lá, tiraram foto, filmaram,
e levaram a acusação para a igreja. O que aconteceu com este pastor, um pastor renomado, um pastor respeitado, grande pregador, grande reputação, grande ministério, perdeu tudo. Olha, meus irmãos, eu pessoalmente acredito que ele não tinha a prática de fazer isso sempre. Talvez, quem sabe, um dia como Davi estava lá no seu terraço, no seu palácio, um dia ocioso, e quando ele olha, ele vê uma mulher que não era dele, e ele não podia cobiçar aquela mulher. Mas Davi era um homem de Deus, ele tinha temor do Senhor, ele andava com Deus, mas naquele momento ele vacilou. Certamente o diabo colocou na mente dele a mesma sugestão: olha, só uma voltinha sem Deus, vai lá, traz essa mulher e adultera com ela, e depois arrepende, e Deus vai te abençoar. Meus irmãos, em poucos minutos, Davi, ele aceitou o pecado, ele foi, praticou, e ele então abriu margem para angústias, tristeza, e ele se tornou um dos homens mais tristes daquela época, porque a dor, o peso do pecado, queimava a sua alma dioturnamente. Uma voltinha sem Jesus. Aparentemente é algo inofensivo. Aparentemente é algo que dá para fazer sem que ninguém saiba. E às vezes a ideia é esta: ninguém sabe, ninguém está vendo. Estou fazendo muito bem feito. Eu tenho um disfarce assim, espetacular. Mas eu não quero ir para o inferno. Eu só quero lá um pouquinho só e provar do pecado e voltar e continuar mantendo a minha postura. Meus irmãos, uma voltinha sem Jesus tem levado milhares e milhões de irmãos e irmãs para o inferno. Muitos foram e não conseguiram voltar, e pecaram, e um abismo chama outro abismo, e se aprofundaram no pecado, e não voltaram mais para a presença do Senhor. Eu quero concluir esta palavra contando a história de um homem. E essa história vai nos ajudar a concluir essa palavra. Este homem, certo dia, ele estava andando, e quando ele olhou para baixo, bem assim perto dele, ele viu uma cobrinha, mas era um filhotinho. Uma cobrinha, um filhotinho de cobra recém-nascido, pequenininho assim, ó, e parecia muito inofensiva aquela cobrinha. Então ele sentiu pena daquela cobrinha, ele simpatizou com aquela cobrinha. Ele pegou a cobrinha e pensou: eu vou levar essa cobrinha para casa, vou cuidar dela. Ele levou a cobrinha e começou a cuidar daquela cobrinha, alimentava a cobrinha, se tornou amigo da cobrinha. E ele falava: é um filhotinho de cobra, não pode fazer nenhum mal para mim, e eu vou cuidar desse filhotinho de cobra. E ele foi cuidando, e com o passar do tempo, aquela cobrinha foi crescendo, ela foi se avolumando, foi ficando cada vez maior. Mas ele se tornou amigo da cobra. Aonde ele ia, ele levava a cobra, ele colocava a cobra dentro do bolso, ele andava com ela, ele colocava ela no pescoço, e a cobrinha foi crescendo, foi se avolumando, até que chegou um ponto que ela já era uma cobra grande, uma grande cobra. Mas ele ainda dizia: ser amigo de uma cobrinha não tem problema, eu que cuidei dela, ela não vai fazer mal nenhum para mim. E ele dizia seguramente que aquela cobra era a sua amiga. Ele então começou a fazer demonstrações para as pessoas, mostrando a intimidade que ele tinha com aquela cobra. Então houve um dia que ele estava fazendo uma dessas demonstrações. Havia muitas pessoas ao redor vendo, e ele então pegava aquela cobra, ele colocava no seu corpo, a cobra andava na barriga, debaixo do braço, se enrolava no pescoço, as pessoas olhavam, ficavam admiradas e vendo que coisa impressionante, e todos ali aplaudindo e vendo a amizade que ele tinha com a cobra. Mas teve um momento que aquela cobra que estava enrolada nele, ela começou a apertar.
e apertou um pouquinho mais. E foi apertando. E ele começou a ficar vermelho. Mas as pessoas disseram, ele é muito amigo dessa cobra, não vai acontecer nada com ele. Mas a cobra não, a cobra foi apertando cada vez mais, apertando, apertando. E agora eles começaram a ouvir barulho de ossos que estalavam. E quando olharam, ele estava morto, ele foi morto pela cobra. Meus irmãos, muitas vezes existem crentes assim, que dizem, esse pecado aí não tem problema. Ele não é tão grave, não. Essa prostituição de vez em quando, essa puladinha que eu dou fora de vez em quando e volto, isso aí eu já estou acostumado com isso. Pessoas que começam a brincar com o pecado como aquele homem brincou com a cobra. Meus irmãos, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Quando nós pecamos e não nos arrependemos, por mais que você pense que é um pecado inofensivo, um pecado que ninguém viu, ninguém vai saber, por mais que você pense dessa forma, o pecado sempre vai ser como aquela cobra que vai te matar, vai te destruir. Será a grande arma que o diabo terá em suas mãos para arrancá-lo da presença de Deus. O pecado sem o arrependimento. O pecado sem o arrependimento. Não brinque com o pecado. Não pense que ele é inofensivo. Não pense que ele é bonzinho. Mesmo que ele traga prazer para você. Mas nem tudo que traz prazer é vida. Existem prazeres que é veneno, é morte. E nós vemos a experiência de Davi. Depois que Davi pecou contra Deus, o que aconteceu com ele? A Bíblia mostra que nos primeiros dias ele não se arrependeu, ele tentou esconder o seu pecado, ele tentou de alguma forma se calar, mas veio sobre ele tristeza, veio sobre ele angústia, veio sobre ele medo. Aqui no livro de Salmos 116, capítulo 3, a gente vê uma declaração de Davi impactante, e ele falando o que ele sentiu no tempo em que ele estava distante do Senhor, quando ele tinha praticado o pecado e não tinha se arrependido. Então diz assim, cordéis de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Eu fico pensando o que é isso, angústia do inferno. É você sentir a angústia que existe no inferno, é você transportar a angústia que existe lá no inferno e trazê-la para si. Quando nós pecamos e não nos arrependemos e permanecemos no pecado, nós perdemos a nossa paz. A nossa paz é substituída por uma angústia do inferno. Ele ainda disse, enquanto eu me calei, os meus ossos se envelheceram por causa do meu gemido e por causa do meu clamor. O pecado, ele seca os nossos ossos. O pecado, ele rouba a nossa comunhão com Deus. E se não houver arrependimento, ele nos leva ao inferno. Meus irmãos, já estamos terminando esta meditação, mas eu creio que Deus, em tudo, ele tem um propósito. Eu creio que Deus está falando com você. Eu não estou dizendo que você é alguém que já está praticando todas estas coisas, mas quem sabe você não está sendo tentado, seduzido a dar uma voltinha sem Jesus. Pense um pouquinho nisso. Ou quem sabe você já está quase fazendo isto, mas está indeciso, vou, não vou. Ou talvez você já deu essa voltinha sem Jesus, você foi lá e pecou, e fez o que não podia fazer, e voltou, e ninguém sabe. Mas o Espírito de Deus sabe, o Espírito Santo sabe. Eu falo com você agora em nome de Jesus, não volte mais. Se aproxime de Deus. Sim, Ele é misericordioso, Ele é compassivo.
Se você disser, Senhor, eu pequei contra ti, eu te ofendi, mas, Senhor, me perdoa. Faça isso. Senhor, me perdoa. Eu quero ser lavado. Eu quero ser purificado pelo sangue de Jesus. Eu não quero voltar mais a este pecado. Eu quero consertar minha vida. Eu quero voltar ao meu primeiro amor. Eu quero ser santo. Eu quero continuar mantendo o meu pacto de fidelidade contigo. Renove a sua aliança com Deus. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E o sangue de Jesus, Ele nos purifica de todo pecado. Se você confessar, você será lavado e purificado pelo sangue de Jesus. Mas se você não se arrepender e continuar com o pecado, então, a consequência virá sobre a sua vida. Deus vai tratar com você. Os olhos de Deus alcançam todos os lugares. Os olhos de Deus sabem aonde nós estamos indo. Aonde nós estamos indo, Deus está indo conosco. O Espírito Santo, Ele sabe tudo o que passa nos seus pensamentos, no seu coração. Ele te vê dioturnamente. E você não pode escapar de Deus nem por um segundo. Essa ideia de dar só uma voltinha e depois voltar é a maior mentira que o diabo inventou para destruir os servos de Deus. E eu quero terminar agora orando por você, orando pela sua vida e pedindo ao Espírito Santo para que Ele continue falando com você. E eu creio que por causa deste dia, por causa dessa palavra que o Espírito Santo trouxe para nós nesta noite, existem muitos irmãos, muitas irmãs que não irão cair na cilada que o diabo preparou. Você não vai cair, porque o Espírito Santo falou com você nessa noite. E a voz de Deus, ela é clara, ela é inconfundível. Deus falou com você nessa noite e você vai obedecer à voz de Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pela sua presença conosco. Sabemos que o Espírito Santo está aqui neste momento. Eu não posso ver os irmãos, as irmãs que estão participando conosco deste culto, porque nós estamos aqui, Senhor, apenas fazendo esta gravação. Nós não temos um público diante de nós, os bancos não estão cheios, os bancos estão vazios. Mas eu sei, Senhor, que existem vidas que estão nos ouvindo, vidas que precisam desta palavra, Senhor. E pedimos em nome de Jesus que o Senhor continue falando, trabalhando. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que todas as armadilhas que o inimigo preparou contra a vida deste irmão, contra a vida desta irmã, que essas armadilhas sejam quebradas hoje, a partir de agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que a sedução do diabo, Senhor, seja desmascarada. Que a sedução do diabo não tenha poder para roubar o primeiro amor daqueles que te amam. Em nome de Jesus, Senhor, cremos que o Senhor está agindo e trabalhando no coração destes irmãos e destas irmãs. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. A paz do Senhor.